Recentemente foi anunciado um novo RPG chamado Twilight Sword, que é mais um fruto da parceria entre os italianos da 2 Little Mice com os suecos da Free League Publishing. E ele traz alguns conceitos interessantes, especialmente para você que é fã daqueles clássicos RPG japoneses e quer trazer aquela atmosfera para tua mesa. Inclusive, logo de cara a gente dá uma olhada nessa imagem aqui que eles divulgaram e percebe que tem um pouquinho de imagem nesse Zelda, porque esse personagem em destaque é claramente uma mistura entre o Link e a Zelda. E é aqui que eu já abro um parênteses para trazer um debate aleatório e te perguntar se tu considera Zelda como um RPG ou tu acha que ele é mais uma ação e aventura com elementos de RPG. Eu sei que tem gente que considera como um RPG, mas eu sou mais um partidário da segunda opção. Pra mim é um jogo de ação e aventura que tem alguns elementos ali de RPG. Mas fechando esse parênteses que talvez eu nem devesse ter aberto, eu tenho que dizer que essa semelhança não é uma mera coincidência. Eles citam abertamente que o jogo é inspirado em várias séries clássicas dos videojogos japoneses. E não é só Zelda, também é Final Fantasy, também é Ni no Kuni, inclusive algumas animações do famoso estúdio Ghibli. O Ghibli, como preferir. E tendo isso em mente, já dá pra imaginar mais ou menos o que a gente pode esperar desse jogo, pelo menos em questões estéticas e narrativas. Uma coisa mais voltada pro RPG oriental, especificamente com uma pegada mais cartunesca, mais aconchegante, não tão sombria, muito menos com aquela coisa explicitamente violenta, sangrenta e tudo mais. Só que é claro que eu não vim aqui pra falar só isso, porque nesse anúncio eles também apresentaram uma prévia do livro, com 16 páginas que dá uma introduzida em alguns elementos do jogo. E o que a gente vai fazer nesse vídeo é justamente dar uma olhada nessa prévia pra conhecer um pouco mais sobre o jogo e é claro que também dando aquela comentada sobre expectativas e opiniões. E começando do começo, a gente pode dar uma olhada na introdução, porque ela dá uma breve contextualizada sobre do que se trata esse jogo. E ela fala o seguinte: você se lembra? Isso costumava ser uma bela terra, e por 1000 anos nós vivemos em paz e harmonia. Mas, como foi previsto, o flagelo de Vardas retornou com um exército de monstros e encheu o mundo de ruínas e desespero. Agora o destino de Rádia está com você. Acorde, campeão! Desafie as forças do mal, traga de volta a esperança para nossas terras e reivindique a Twilight Sword, a espada do crepúsculo. Essa definitivamente é uma introdução que me causa déjà vu, porque eu tenho certeza que eu já joguei esse jogo pelo menos umas 10 vezes e cada vez ele tinha um nome diferente. Até porque essa é a história padrão do RPG japonês. É o famoso caso da profecia que se cumpre para acabar com 1000 anos de paz, jogar o mundo numa era das trevas e forçar os heróis a lutar contra esse mal para resgatar os bons e velhos tempos pacíficos desse mundo. E eu te desafio a citar aqui nos comentários 5 jogos, filmes ou qualquer outra coisa que tenha exatamente essa mesma premissa, porque eu falei do RPG japonês, mas não foram só eles que se aproveitaram dessa historinha não. Tem muita gente por aí que fez carreira com essa historinha aí da profecia que acaba com 1000 anos de paz. E olha que 1000 anos de paz é muita coisa. Eu não sei se daria pra aguentar tanta paz assim. E eu tô aqui falando bobagem, mas eu também tenho que dizer que além disso, essa introdução também apresenta um conceito central do jogo, que é essa dualidade entre desespero e esperança. E se tu acompanha os vídeos de Daggerheart aqui no canal, tu deve ter visto alguma semelhança entre essa mecânica e a mecânica de dualidade que tem lá em Daggerheart de medo e esperança. Mas aqui não tem nada a ver com aquilo. Porque aqui o desespero é uma coisa que afeta o mundo de Rádia. Desde que os monstros apareceram, esse mundo foi tomado pelo desespero. E isso é uma coisa que afeta mecanicamente o jogo, porque quanto maior for o nível de desespero de uma determinada área, maior a chance de que monstros apareçam por ali e também maior a chance de que ela sofra com problemas climáticos. Isso significa que quanto maior o desespero de uma área, maior vai ser a dificuldade de viajar por ali. E é justamente para isso que entra o conceito de esperança, porque conforme tu vai gerando esperança, tu vai diminuindo o desespero daquele lugar, até que ele desapareça de vez. E é nessa hora que tu se pergunta, tá bom, muito legal, meu sonho sempre foi trazer esperança pro mundo, mas como é que eu faço isso? E a resposta mais simples para isso é que tu gera esperança sempre que tu faz coisas boas. O livro descreve especificamente 3 jeitos de tu gerar esperança: ajudando as pessoas, explorando um local ou derrotando um chefe. Uma coisa que eu gostei é que ela diz que mesmo os gestos mais aparentemente insignificantes podem fazer a diferença. Que tanto derrotar um monstro assustador quanto ajudar um jovem a expressar o seu amor são ações valiosas que podem ajudar a dissipar esse desespero do mundo. E isso mostra que é um jogo que dá pra ir pra diversos caminhos. Se tu quiser fazer uma campanha mais focada em combate, em porradaria, em enfiar porrada em monstro, dá pra fazer. Mas se tu quiser fazer uma coisa mais tranquila, mais social, mais de ajudar a galera, também dá. Só que apesar dessa possível variedade, eu também tenho uma crítica que vai meio na contramão disso, mas eu vou falar mais sobre isso quando chegar na parte das opiniões. Porque por enquanto a gente entendeu que fazer certas ações gera pontos de esperança e isso ajuda a mitigar o desespero do mundo. Só que os pontos de esperança não servem só pra isso. Gerar esperança também é a forma de fazer o teu personagem progredir no jogo. Isso vai te dar acesso a novos poderes e, o mais importante, vai te permitir entrar na fortaleza do mal. E esse aí é exatamente o lugar em que tu vai enfrentar o chefão, é onde tu vai poder enfiar porrada no
o Vardas na batalha que vai decidir qual que vai ser o destino de Radia. E a gente pode ver um pouco mais sobre isso em um outro texto que está no livro que fala sobre o mundo em que o jogo se passa. Lá ele fala que muito tempo atrás, Radia era o lar dos Aura, um povo bom que governava com justiça. Até que o flagelo de Vardas apareceu, destruiu o reino dos Aura e mergulhou o mundo em desespero. O objetivo do jogo é viajar pelo mundo para trazer a paz de volta ao reino de Radia. Depois de colecionar esperança o suficiente, os campeões vão poder abrir a Fortaleza do Mal, onde enfrentarão o Vardas em uma batalha épica. Só que primeiro eles precisam encontrar um jeito de botar as mãos na lendária Twilight Sword, um poder incrível que assume uma forma diferente dependendo de quem a empunha. Esse texto não traz muito mais informações do que a introdução já tinha dado, acho que ele poderia contar mais sobre esse mundo, mas tudo bem. Porque uma outra coisa importante são os chamados landmarks, que a gente pode traduzir como marcos territoriais, pontos de interesse ou coisas desse tipo. E o livro fala que tem várias dessas landmarks espalhadas pelo mundo de Radia, que são construções importantes, masmorras perigosas, monumentos notáveis e várias outras coisas que se destacam nas variadas paisagens das regiões. E o texto ainda dá destaque para o seguinte, ele fala que cada um desses lugares tem um segredo a ser descoberto, um problema a ser resolvido ou um tesouro a ser encontrado. Com isso a gente percebe que a exploração tem um papel extremamente importante nesse jogo, é aquela coisa bem Zelda mesmo. Tu vai explorando o mapa, encontrando os lugares importantes e depois se aventurando no interior deles em busca de alguma coisa. E isso fica ainda mais claro quando a gente olha para a parte que fala sobre os pilares do jogo, que são 3. Explorar o mundo, trazer esperança e derrotar os monstros. E por falar em monstros, os inimigos do jogo são sempre monstros. Os personagens nunca lutam contra outras pessoas. Os poderes deles são sempre usados para combater o mal. E já que eu falei dos personagens, o livro também traz algumas informações sobre eles. A primeira coisa é que os personagens de Twilight Sword são chamados campeões. São pessoas extraordinárias que acordaram de um longo sono para salvar o mundo. Eles acordaram em um mundo em que eles não conhecem, mas agora eles têm que partir numa jornada para destruir o mal. Só que nesse processo eles vão aprendendo mais não só sobre o mundo, mas também sobre eles próprios e o passado misterioso deles. Até onde eu vi, parece que esse jogo não tem classes, pelo menos não tem nada no livro que indique isso, mas tu pode escolher entre 5 espécies diferentes que são chamados Kin. O primeiro deles são os Zuma, que o nome lembra humanos, a versatilidade lembra humanos, só que a aparência deles lembra mais os elfos, porque eles têm orelha pontuda. O segundo são os Ked, que tu pode ter achado que o nome parece muito com Cat, e é isso mesmo porque eles são gatos antropomórficos do deserto que são dotados de grande agilidade e destreza. O terceiro são os Pengu, que mais uma vez o nome já entrega que são pinguins humanoides, só que eles são pinguins extremamente fortes e parrudos. O quarto são os Strix, e dessa vez o livro não fala especificamente se é ou não um animal, mas Strix em latim significa coruja, então pode ser que seja por aí. A única coisa que o texto diz é que tem Strix das mais variadas formas e tamanhos, mas todos eles têm a cabeça escura e arredondada, olhos brilhantes e um talento natural para magia. E a quinta e última espécie é a chamada Toluna, e o livro só diz que ela vem da costa de Radia, ostenta músculos impressionantes e tem uma força física inata. As descrições não deixam exatamente muito claro como é que é esse visual, mas com certeza as próximas notícias vão trazer outras ilustrações e a gente vai poder conferir melhor como é que vai ficar. Entrando agora numa parte mais opinativa, eu não achei o jogo ruim, mas essa prévia não me cativou tanto assim não. Ela me deixou com um sentimento de vou ficar de olho para ver onde isso vai dar, mas não chegou a me causar uma sensação de quero muito jogar isso. Mas provavelmente isso acontece porque não é um jogo que faz muito meu tipo, pelo menos não na mesa. Se for pegar ali nos videogames, que é onde esse jogo se inspira, eu gosto desse tipo de jogo, eu gosto de Zelda, de Final Fantasy eu gosto, até ali o Super Nintendo, do PlayStation 1 pra frente eu já não curto tanto, mas no geral são jogos que eu gosto do estilo. Mas no RPG de mesa eu gosto que ele seja mais aberto, mais abrangente, com mais liberdade, no sentido de poder criar vários tipos de personagens, de histórias, de mundos. E esse me passou uma impressão de ser uma coisa um pouco mais rígida nesse aspecto. Por exemplo, o fato dos personagens serem necessariamente heróis que acordaram de um longo sono, eu acho que isso dá uma limitada muito grande no potencial de criar personagens mais legais, mais interessantes e mais variados do que isso. E eu pessoalmente também não curto muito quando o RPG já te dá o objetivo central dele, que nesse caso é entrar lá na Fortaleza do Mal, derrotar o chefão e trazer a esperança de volta pro mundo. Eu acho que isso fica bem legal no videogame, mas na mesa eu prefiro uma coisa mais aberta. Só que apesar da minha opinião, eu sei que isso daí tá longe de significar que o jogo seja necessariamente ruim. Ele tem a proposta dele, ela só não faz o meu tipo, mas eu sei que faz o tipo de muita gente e é assim que as coisas funcionam. E também pode ser que eu tenha interpretado errado, que ele tenha mais liberdade do que eu tô imaginando, porque na minha cabeça ficou parecendo que é só uma aventura, que tu até pode fazer caminhos diferentes, propostas diferentes, mas que no geral sempre vai ser a mesma grande história. Por isso que não me cativa muito, porque eu não consigo me ver jogando regularmente, porque pra mim parece que vai ser sempre a mesma história. Mas de novo, pode ser que eu esteja errado, pode ser que saiam novas coisas sobre esse jogo e eu perceba que na verdade é uma coisa completamente diferente disso. E também é claro que depende muito de como que vai funcionar esse sistema, porque pelo menos nessa prévia não teve nada falando sobre isso. Ela dá uma introduzida por cima nessa coisa do desespero e da esperança, mas
mas não fala nada muito aprofundado, não fala de regras, de mecânica, não fala nada desse tipo. Então, se for o caso de ter mecânicas muito interessantes, aí pode ser que dê uma compensada nessa parte que pra mim é meio que uma limitação. E isso é o que me deixa mais curioso pra saber o que vai sair disso no futuro. E aí que com base nisso, eu queria saber qual que é a tua opinião. Tu vai na mesma linha que eu fui, de ter achado o escopo dele um pouco limitado, ou tu gosta de jogo nesse estilo? Ou então tu acha que eu interpretei errado, que ele não é tão limitado quanto eu tô pensando? Mas independentemente disso, o que tu achou de melhor e de pior nesse jogo? Levando em conta que a gente ainda não tem tantas informações assim. Se tu fosse mudar alguma coisa nesse jogo, adicionar uma coisa nova, o que tu faria? O que tu acha que tá faltando, que poderia mudar pra esse jogo ficar mais legal? E como sempre, se tu gostou desse vídeo, deixa aquela curtida pra eu saber, eu também te convido a se inscrever no canal pra tu não perder os próximos, porque o vídeo de hoje chegou ao fim. E até a próxima.